E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Wilson. Neste canal aqui você vai rir bastante, aprender bastante e vai ser edificado pela palavra de Deus. E não tá errado não, o título é esse aí mesmo. Lagoinha Global declara guerra contra o mês do orgulho. Isso mesmo. O pastor André Valadão, numa pregação de exortação lá na Lagoinha Orlando Church, lá nos Estados Unidos, ele fez uma pregação que tá chacoalhando o mundo gospel, tá chacoalhando o mundo LGBTQIYZ. Essa pregação nós vamos ver agora, nós vamos reagir a essa pregação. Mas primeiro eu queria saber o seguinte, a pergunta é, você conhece o pastor André Valadão? Se não conhece, dá um Google aí, vai lá no Wikipedia. Lá também tem essas informações, eu vou tentar resumir o máximo aqui para você. O pastor André Valadão, ele nasceu em 1978, ele é casado com a Cassiane, ele é pai de 3 filhos, ele é cantor, ator, apresentador, pastor agora da Lagoinha Global, onde todas as lagoinhas estão debaixo da sua direção, da sua gestão. O pai dele fez essa passagem de bastão aí há pouco tempo. Ele é irmão da Mariana Valadão e da Ana Paula Valadão. Já foi indicado para 2 Grammys Latino, meu irmão. E em 2011 ele recebeu a medalha da Inconfidência Mineira. Essa medalha, para você ter ideia, só é dada para grandes personalidades. Então, já deu para perceber que o homem é brabo. Brabo, brabo, brabo. E a partir de agora, nós vamos ver o vídeo que está causando polêmica. Eu queria que você se inscrevesse no canal, se você não é inscrito, compartilhasse esse vídeo e comentasse. Mas comenta depois que você vê o vídeo. Porque antes de ver o vídeo não tem como você comentar, né? Eu falo com vocês, Deus odeia o orgulho. Já começou sentando o pé na porta, né? Deus odeia, e odeia mesmo, irmão, o orgulhoso. Deus não gosta de ninguém orgulhoso, não, é isso mesmo. Deus não tolera. Uma das palavras mais difíceis para Deus é orgulho. Deus odeia, Ele repugna qualquer atitude de orgulho. Só o uso da palavra orgulho, Deus já condena. Qualquer movimento ou qualquer ação na nossa vida que carrega o termo orgulho, Deus abomina. Porque Deus não está com quem se orgulha, Deus está com quem se humilha. Hein? Tomou aí? É isso mesmo. Se você é muito orgulhoso, Deus não está, meu irmão. Deus está com quem se humilha. Aquele que se humilha vai alcançar os céus. Aquele que não se humilha, papai, já era. O mês do orgulho... Só lembrando que esta pregação completa está lá no canal da Lagoinha Orlando Church. Eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade. Eita. Porque só a expressão orgulho é a expressão que mais provoca a Deus, irrita a Deus e Deus condena. Para alguns pastores, esse mês está sendo considerado o mês das trevas. Ixi, eita. Deus não está com os orgulhosos, Deus está com os humildes. João Calvino disse: um cachorro late quando o seu dono é atacado. E eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. Eita, essa aí explodiu, hein? Papai, e você que está em silêncio aí, hein? Ai, ai, ai. A figura do orgulho é Lúcifer. A figura do orgulho, da palavra orgulho, é o anjo caído. É alguém que, debaixo dos seus atributos e dons e possibilidades, quis se igualar a Deus, se colocando numa posição, dizendo: eu posso ser como Ele é, eu posso fazer o que Ele faz, eu posso determinar aquilo que é certo ou não, eu me coloco no lugar de autoridade na minha vida, eu não preciso de Deus. Orgulho é dizer: eu não preciso de Deus. Essa é forte, hein? O orgulho é dizer: eu não preciso de Deus. Eita, tô vendo muita gente falando aí, hein? Eu odeio esse Deus não sei o quê. Rapaz,
Tem muita gente que está pulando do cavalo aí que eu tô ligado. Deus rejeita toda e qualquer forma de orgulho. E nesse mês onde se levanta a bandeira daquilo que Deus mais odeia, que é o orgulho, nós precisamos nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus. Amém. E hoje a gente vive uma agenda na mídia, uma agenda externa, onde marcas, bilionários, as redes sociais, elas levantam uma agenda muito forte, onde o não crente quer dizer para o crente como o crente tem que viver. Vou repetir. A gente vive um tempo hoje, onde o não crente quer dizer para o crente como o crente tem que viver. Isso me mata, meu irmão, não é? É aquele famoso ditado que o pessoal está gostando muito de dizer por aí. Você não tem lugar de fala. É engraçado que para alguns, quando você vai falar, ele fala que você não tem lugar de fala. Mas ele quer, igual o pastor André está falando aqui, as pessoas hoje querem imputar na gente que é cristão o nosso jeito. Você tem que andar de acordo com eles, não de acordo com você, não. A sua crença para eles não vale nada, mas a nossa crença, a crença deles para a gente tem que ser imputada, enfiada goela abaixo da gente. É isso que ele está falando aqui. Que eles estão querendo pegar o que eles acreditam, o que eles estão colocando aí, e querendo enfiar a goela abaixo da gente. Querendo mostrar qual é o jeito da gente se vestir, qual é o jeito da gente se falar, qual é o jeito da gente se comportar, de aceitar algumas coisas. Então estão querendo falar para o crente do jeito que o crente tem que ser. Faça-me o favor, né? Mas o crente não ouve o não crente. O crente ouve a Bíblia. Eita! A palavra de Deus. Simples assim. Então, como aqueles que regem a lei sabem que não pode te proibir e não podem te calar, eles usam os meios da secularidade. Mas nós não vamos nos calar. Amém. Eu estou aqui para te dizer, você tem toda a liberdade de prestar seu culto ao Senhor. Aleluia. Você tem toda a liberdade de falar aquilo que você crê. É isso. Você tem toda a liberdade de dizer aquilo que está na palavra de É Deus. isso. Você tem toda a liberdade de adorar o Senhor, de vir domingo na igreja, de estabelecer uma família, amém, que está pegando isso aqui comigo, Amém. de estabelecer aquilo que é, pela Bíblia, aquilo que nós cremos. É isso mesmo. Tiago capítulo 4, no versículo 6. A gente vai ler muita Bíblia aqui, amém, gente? Porque eu não estou aqui para dar minha opinião, eu estou aqui para ler a Bíblia para você. Amém. A posição de Deus em relação ao orgulho é clara, vamos ler em voz alta? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulhoso, ele quer colocar a goela abaixo aquilo que ele acredita. Ó, O orgulhoso, ele fecha o coração para novas possibilidades. O orgulhoso, ele se coloca dentro de um movimento onde ele se vê superior, onde ele se vê acima. E o que Tiago está dizendo é que Deus, ele concede graça para aqueles que vão pelo caminho da humildade. O caminho da humildade é um caminho onde nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para o nosso Senhor. Alguém tem um Senhor na sua vida? amém. Glória a Deus. O que significa o Senhor na sua vida? É alguém que manda em você. Amém. Ter um Senhor na nossa vida, tem alguém que manda em mim. Ele é meu dono. Eu tenho a minha vontade. Eu tenho meus próprios pensamentos. Mas tem alguém que manda em mim e diz, você pode pensar assim, mas não é o que eu te mandei pensar. Não é o que eu te mandei fazer. Você não vai viver assim, porque eu estou mandando. Hoje existe uma agenda dizendo, olha, se você tem pensamentos maus, está tudo bem, Deus te ama. Se você vive uma imoralidade sexual, tem problema não, Deus ama você. Eita. Ah, você rouba? Ah, você é ladrão? Tem problema não, Deus te ama também, está tudo certo. É isso. Homicídio? Ah, não, tudo bem, acontece. Deus te ama. Adultério? Não, está tudo bem, isso mesmo. Você ama a sua amante? Isso, viva pelo seu coração. Deus ama você. Eita. O amor é puro, o amor é verdadeiro. As cobiças,
Não, você tem que mesmo cobiçar o do outro ali, ó. Vai pra cima, pega o que é dele, rouba o que é dele, vai pra cima. Isso aí faz parte, Deus está vendo. As maldades, o engano, inveja, calúnia, fala mesmo, inventa fofoca, cria fake news, pode criar, não tem problema. Deus é amor, pode inventar história, mentira sobre a vida dos outros. Arrogância, insensatez. Jesus disse, tudo isso vem do coração do ser humano. E por mais que o seu coração também bata por esses mesmos pecados, ele tem força pelo Espírito Santo para dizer, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou ter maus pensamentos, eu não vou praticar imoralidade sexual. Minha vontade era de roubar, mas eu não vou roubar. Minha vontade era de adulterar, mas eu não vou adulterar. Fala um amém comigo quem está pegando essa palavra. É isso, meu irmão, é isso. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente que está todo cheio de lama do pecado, a gente que está todo cheio do pecado, lotado do pecado, você faz uma virada de chave. A partir daquele momento, você luta contra o pecado. Você não vai ao encontro do pecado, porque todo mundo tem. A sua mente aí, nesse momento, você sabe qual é o seu pecado, o que você luta aqui dentro. Qual é a sua luta constante, desde o iniciar do dia até o final do dia? Qual que é a sua luta constante? Então todo mundo tem essa luta constante. O problema é que é o seguinte, as pessoas nos dias de hoje, e eu me incluo nisso, porque muitos pastores, a maioria são culpados disso, porque não pregam a verdade. E o que acontece? A maioria, ele está querendo usar a Bíblia, ele quer fazer uma interpretação da Bíblia para dar vazão à sua carne. Como ele não consegue lutar com a carne, como ele não consegue vencer, né? Ele quer dar vazão à carne, aí ele entra em contradição, ele pega versículo, ele quer lutar contra a Bíblia, ele quer falar que a Bíblia precisa ser reescrita. Aí os pastores que promulgam dessa mesma ideia, que compartilham dessa mesma ideia, ele não prega a verdade dentro da igreja, e aí, ó, precisa levantar um homem lá do lado de lá, do outro lado, para falar sobre um mês que para muitos está sendo considerado o mês das trevas. Palavra aqui, minha vontade era de enganar, mas eu não vou enganar, porque você tem um Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu amo essa frase, essa pequena frase. Não se deixem enganar. Você tem coragem? Fala para quem está do teu lado. Não se deixe enganar. Não se deixe Diga enganar. mais alto. Não se deixe enganar. Não se deixe Bata enganar. no teu coração. Diga não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Olha só. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de... Ou seja, os pecadores, papai. Quem é pecador, independente do pecado, irmão. Se é idólatra, se é alcoólatra, se é ladrão, se é prostituto, se é homossexual, se é avarento, tudo é pecado. Tudo está no mesmo bolo. Não é para um nem outro, é todo mundo, papai. Aqui nós estamos falando de pecado. Pecado, lembre-se disso, não do pecador. Aqui é pecado. A guerra que ele está fazendo aqui, a guerra da Lagoinha Global, não é contra as pessoas, mas sim contra o pecado. Lagoinha Global se levantou para combater o pecado neste mês. Combater o pecado. É isso aí, é essa fita aí. Vocês, e eu me incluo nisso. Amém. Mas vocês foram lavados, foram santificados. Amém. Foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. É isso. Vamos dar um glória a Deus se você faz parte desse povo lavado pelo sangue de Jesus. É o que eu acabei de falar. Você vem para Deus todo sujo, mas você é lavado pelo sangue. Depois que você é lavado, meu irmão, você tem que lutar contra o pecado, simples assim. Ele chega a dizer, não se deixe enganar. Por quê? Porque tem pessoas que têm dito isso hoje. Não, eu não posso definir quem vai para o céu ou não. Tem um ensino hoje
Eu falo de muitos homens chamados homens de Deus e mulheres chamadas mulheres de Deus. Verdade. Que tem a coragem de dizer, não, eu não posso falar quem vai ou não vai para o céu. Ok, mas e quando a Bíblia já diz? Então eu me tiro de dizer o que eu acho e passo a ler o que a Bíblia diz. Simples assim, ele está lendo Bíblia. A Bíblia diz. Se você acredita na Bíblia, irmão, amém. É igual tem muito livro, que você pega um livro, lê o livro, o livro entrou num ouvido, saiu pelo outro, entrou na sua mente, já saiu vazado. Tem coisas que as pessoas falam, entra no ouvido, sai no outro. Ele está falando ali para quem crê. Se você que está aí do outro lado, se você crê na Bíblia, você precisa crer na Bíblia. Se você crê na Bíblia, a Bíblia te diz que estas pessoas não herdarão o reino dos céus. Não adianta ficar massageando pessoas, ficar passando passando a mão na cabeça de pessoas para ter igreja lotada e ter o céu esvaziado, vazio. O nosso dever é esvaziar o inferno e encher os céus. Agora tem muita gente que está querendo encher a igreja aqui na terra, mas quando chegar lá no céu, ai, ai, ai. A Bíblia não está dizendo que uma pessoa que vive uma prática dessa maneira vai para o céu. A Bíblia está dizendo que ela não vai para o céu. Então, quem crê na Bíblia, se você não crê na Bíblia, essa palavra não é para você. Você já não crê. Simples assim. Isso é para quem crê. Hoje, Se você não crê na Bíblia, acabou. Tem muita gente que não crê na Bíblia e se incomoda com esse tipo de palavra. Meu irmão, primeiro que nem lá você está. Você não vai na igreja. Você está incomodando com essa palavra? A palavra não é para você, irmão. A palavra é para quem está na igreja. Simples assim. A palavra é para quem acredita. A palavra é para quem acredita na palavra, na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, irmão, ó lá com seus ouvidos e boa. 37% da família evangélica Simples. E que se diz cristã não se opõe ao arco-írisinho nas lojas. 57% da família evangélica hoje trata com normalidade a prática do pecado da homossexualidade. Nós estamos falando que mais da metade desse auditório aqui não tem um sentimento ou uma atitude que diz, é pecado, está errado e não vai para o céu. Eu preciso falar porque esse mês todo nós vamos falar e vamos apontar o pecado. Vamos apontar o caminho da santidade. Vamos apontar o caminho porque está entrando, está sujando, está destruindo aquilo que, preste atenção, Deus não destruiu a humanidade por causa de roubo. Deus não destruiu a humanidade por causa de assassinatos. Deus não destruiu a humanidade, quem está pegando aqui? Por causa de idolatria. Deus destruiu a humanidade por causa de imoralidade sexual. E aqui ele diz claramente, não herdarão, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se você é crente, se você crê na palavra de Deus, você tem que crer nela toda. É isso. Me odeio quando uma pessoa chega para mim e fala, o Velho Testamento acabou, agora é o Novo. Meu irmão, você precisa crer em tudo. Se você crê na Bíblia, é simples assim, é cada versículo. É o Levítico, é o Romanos, é Paulo dando exortação, é Jesus falando, é Reis, é Samuel, é Gênesis, é Êxodo. Meu irmão, você precisa crer na Bíblia toda, Gênesis, Apocalipse. Se você não crê, se você é crente que fica selecionando como se fosse um self-service ali, o que você vai comer, o que você não vai comer, você está no lugar errado, com a pessoa errada. Se essa pessoa está te pregando isso, saia daí, corra, porque ela está te levando você para o inferno. Simples assim, papai. Essa é a visão. Você vai crer nela inteira, completamente. E a Bíblia diz que homossexuais, passivos ou ativos, não herdarão o reino de Deus. Bíblia. É Bíblia. Eu preciso crer na Bíblia. E eu não sei você, eu não quero viver uma vida boa nessa terra, eu quero viver uma vida boa no céu. Amém. Na eternidade. Jesus teve empatia e compaixão por todos os pecadores. Mas ele denunciou o pecado. Jesus morreu por todas as pessoas. Mas ele denunciou, ele foi contra o pecado. Quantas pessoas Jesus disse, vai e não peques mais? Verdade.
Jesus não disse eu te amo, eu te protejo e continue vivendo a vida que você quer. Muitos pregadores estão fazendo isso, né? Eu te amo, pode vir. Ó, o que eu tô vendo de pessoas falando sobre o André Valadão, o pastor André Valadão, são pastores, hein? Que estão criticando ele. Por quê? Porque estão querendo público. A verdade, meu irmão, é que liberta. Eu sou de um tempo em que, quando a gente passava em frente a uma igreja, a gente tinha sabe? Baixava o som do carro, você tinha um respeito. Os católicos faziam o sinal da cruz. Hoje em dia você não vê nada disso mais, né? Nada. Falta de respeito. O cara passa com o som ligado, não tá nem aí. Enfim, virou. Já... Ele disse, eu te amo, eu te protejo, eu te perdoo, mas não peque para que não te aconteça coisa pior. É um nível de uma mentalidade onde hoje uma criança está sendo levada a movimentar-se sobre a sua sexualidade. Não é possível que um cristão, eu estou falando para crente. É isso, para você crente, que é crente. Não é possível um cristão respeitar um movimento desse. Aceitar. Não é possível. É isso. A palavra dele foi essa. Claro que foi muito mais longa. Se você quer saber mais, vai lá no canal da Lagoinha Orlando Church. Vou falar 3 coisinhas aqui. A primeira coisa é para os pastores que são isentos e que estão querendo juntar a igreja, juntar pessoas na igreja. Você pode juntar quantas mil pessoas você quiser. O importante é, será que quando chegar lá, no grande dia, essas pessoas vão estar lá? Essa é a pergunta que fica. Segunda coisa, para você que está debaixo do guarda-chuva do pastor André Valadão, é hora de se posicionar, hein? E olha que eu conheço muitos pastores aí da Lagoinha que não se posicionam, que têm medo de falar dessas coisas espinhosas que estão no mundo aí. Então, ele é o seu general, papai. Você é um dos capitães do general da igreja aí. Então, se o seu general não pode ficar sozinho na guerra não, hein? Não deixa o seu general sozinho na guerra não, só um toque, tá? Terceira coisa, meu irmão, é o seguinte. Quando você vai em uma igreja, quando você sai e vai para uma igreja, por exemplo, eu estava enfiado no lamaçal, completo. Talvez eu estava só assim, ó, respirando com um canudinho todo enfiado dentro da lama. Mas aí eu levantei minha mão e Jesus me resgatou. Quando eu cheguei numa igreja, eu queria era exortação, eu queria que as pessoas falavam para mim que fumar maconha era pecado, que beber era pecado, que prostituição era pecado. Eu queria essa exortação. Por quê? Porque eu só converto quando eu tenho um choque de realidade. Então as pessoas que vão para a igreja, que vão buscar ao Senhor, elas precisam do choque de realidade. Não tem jeito, meu irmão. Você chegar num lugar, você bebe, aí você chega num lugar para você ter uma mudança de vida, uma conversão, e aí você chega lá, o pastor está falando que beber pode. Cara, então se beber pode, fumar maconha pode, se prostituir pode fazer tudo, igual ele está falando ali. Tem uma palavra do meu pastor que ele fala que é o seguinte: você pode pintar a sua igreja, você pode colocar luz na sua igreja, você pode colocar som na sua igreja, você pode trazer toda a modernidade para a sua igreja. A única coisa que você não pode perder é a essência. E a essência é a palavra de Deus. Pregue a palavra, em todo tempo e fora de tempo. Simples assim. Demorou? Tamo junto? Para você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, comenta esse vídeo aí. Meu irmão, dá sua opinião, porque aqui, até então no Brasil você é livre para dar sua opinião. Tamo junto? Até a próxima.